quarta-feira passada, que eu estou muito animado. Esse ano é um ano de recomeço e Deus vai fazer coisas extraordinárias que você não consegue nem pensar, não consegue nem imaginar. Por exemplo, esse ano nós vamos comprar dois sítios. Dois sítios. E eu, se fosse você, baseado naquilo que o pastor Jefferson disse, já estava começando a orar para saber qual é a semente grandiosa que você vai plantar nessa terra. Mas não vai plantar semente de 20 reais. Eu já vou logo dizendo para você, eu só tenho 20 reais. Você tem tempo para orar e para buscar a Deus, porque Ele vai lhe dar uma semente. E é uma semente de prosperidade, mas que você vai ter que aprender a plantar. Então esse ano nós vamos comprar dois sítios em nome de Jesus. Se você soubesse como é que está o relatório, você ia me chamar de maluco. Mas é assim mesmo. Deus escolheu as coisas loucas dessa terra para confundir as sábias. E Ele disse para mim que meu é o ouro e minha é a prata, e que os herdeiros recebem daquilo que o Pai tem. E esse ano nós vamos desfrutar dessa bênção em nome de Jesus. Eu estou dizendo porque nesse primeiro trimestre, nós temos o ano do recomeço, é o tempo do recomeço, mas nesse primeiro trimestre, Deus falou comigo que nós vamos trabalhar num subtema que é líderes avivados, células avivadas. Repete comigo. Líderes avivados, células avivadas. Por quê? Porque não basta termos células, é preciso que tenhamos células avivadas, cheias do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus. E líderes, qualquer aspecto de líderes, o líder de célula, mas também o líder de rede, o líder da igreja, o líder do ministério, esses líderes não podem ser, em hipótese nenhuma, tampa. O que a tampa faz? A tampa limita. Quando você bota o milho para fazer pipoca e tampa a panela, é para aquilo ali poder estourar e ficar limitado ali dentro. Nós não queremos limitar absolutamente nada, nós queremos fazer crescer, expandir, a glória se multiplicar, a unção se multiplicar. Então, líderes avivados, células avivadas. Isso significa que teremos celebrações avivadas, igreja avivada, e nós vamos alcançar esse lugar e os lugares aonde nós estamos presentes com a glória de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Repete comigo de novo: líderes avivados, células avivadas. Todos os cultos nós vamos ter oração direcionadas a isso. Sabe, nesse momento não importa muito o método, importa o avivamento, a unção do Espírito, a graça de Deus se manifestando na vida de uma pessoa. Diga uma pessoa. Porque se essa pessoa for brasa viva, ela vai incendiar todas as outras que estão em volta dela. Sabe, você vai ser tão cheio do Espírito, tão cheio de Deus, que as brasas, o carvão frio não vai lhe apagar, mas você, diga eu, você vai acender, vai aquecer, vai encandecer todos aqueles que estão perto de você. Diz amém. Células vivas, avivadas, porque nós temos líderes avivados. Diz amém. Oh, glória a Deus. Deixa eu dizer umas coisas para vocês. Agora no próximo sábado, dia 24, lá em Santa Bárbara, no prédio de Santa Bárbara, nós vamos ter Refrigera a Minha Alma. Vai ser uma grande oportunidade de um mover, de avivamento, de refrigério para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão desanimados. Sabe qual o grande problema da gente fazer essa propaganda? É que os desanimados, os cansados, eles fogem de lá, porque eles querem continuar do jeito que estão. E aqueles que vão é porque aqueles que estão querendo mais. Mas eu desafio você a estar presente. Sábado que vem, a partir das 2 da tarde, nós vamos ter muitas ministrações, louvor ao vivo, oração, poder de Deus. Vai ser uma tarde e noite abençoada na presença de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Próximo sábado, não perca, a partir das 14 horas, dá tempo de você ir trabalhar, voltar do trabalho, participar do evento, vai ser uma bênção. Cadê o folder do evento? Sabe, você não pode perder. Está nas redes sociais, está aí no meu Instagram. Você pode multiplicar e deve divulgar para a glória do nome do Senhor Jesus. Isso vai acontecer no próximo sábado. Deixa eu compartilhar com você algo antes da palavra. Léo, você me atrasou, hein? 4 minutos para as 8. Léo, de manhã tu me atrasou 15 minutos, hein? A igreja tem uma visão. Somos uma igreja apostólica com o propósito de restaurar vidas, fazendo discípulos através das células, dando então continuidade no ID em todas as nações, no ID de Jesus em todas as nações. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre uma frase, na verdade, que é o fazer discípulos. Nós somos uma igreja de restauração, nós restauramos vidas.
Então, assim, a gente passa por algumas questões que outras igrejas talvez não passem. Porque muitas das vezes o nosso trabalho é colocar a mão e ir em lugar, tratar de pessoas que ninguém mais quer tratar, ninguém quer mais mexer. Talvez esse seja o seu caso, ou tenha sido o seu caso, mas é a nossa missão, nós estamos aqui para isso. Então o nosso propósito é restaurar vidas. Nós somos uma igreja apostólica porque o apóstolo é aquele que envia ou aquele que é enviado. Então nós vamos aonde as pessoas estão. Nós não somos uma igreja voltada para o próprio culto, para o próprio prédio, por isso nós somos uma igreja em células. E o método de nós fazermos isso é através das células, fazendo discipulado. Fala comigo, discipulado. Então o processo de discipulado dentro da igreja, ele começa exatamente no momento que a pessoa se converte, nasce de novo. O primeiro passo a gente chama de consolidação. É o anjo da guarda que acompanha aquela pessoa e logo ela vai ser trabalhada por um discipulador, alguém que vai andar ao seu lado, abençoando, cuidando, ensinando, mostrando o caminho e dando direções. Então aqui nessa igreja, nas nossas igrejas, o discipulado acontece da seguinte maneira: homens discipulam homens, mulheres discipulam mulheres, mulheres pastoreiam crianças. Vamos repetir? Homens discipulam homens, mulheres discipulam mulheres, mulheres pastoreiam crianças. Eu quero chamar a atenção para o fato do discipulado, porque o discipulado às vezes as pessoas não gostam muito disso, mas como bebês, eu falei no curso na quarta-feira, nós somos muitas das vezes, a pessoa que se converte é uma criança espiritual, ela precisa tomar leite, ela precisa de acompanhamento, ela precisa aprender a andar, então é preciso que alguém esteja ao seu lado fazendo esse trabalho. E isso não é cronológico, pode ser um velhinho de 90, pode ser um jovem de 10 anos, todos vão precisar passar pelo mesmo processo, e a igreja faz parte de trabalhar esse processo na vida da pessoa, até que essa pessoa atinja a maturidade. Por falar em maturidade, não tem nada mais imaturo do que quando um jovem que vai fazendo os seus 20 anos, 18, 19, 20, passa um pouquinho daí, aí chega para o pai, ou para o pastor, ou para o líder, ou para quem quer que seja, e diz assim: eu vou fazer isso, porque agora eu sou adulto e eu posso fazer o que eu quiser. Essa é a frase mais imatura que alguém pode dizer. Esse tipo de pessoa precisa de discipulado, precisa de acompanhamento, porque aquele que ele não precisa se impor para dizer que é. De manhã eu estava falando sobre isso, o Daniel estava no culto da manhã, e eu perguntei para ele: meu filho, quantas vezes eu disse para você assim, você tem que me obedecer porque eu sou seu pai? Aí ele pensou, porque é desses, né? Ele queria achar um jeito de me pegar. Acho que nenhuma, porque eu sou o pai dele, e eu não preciso ficar me afirmando para ele, simplesmente eu tenho autoridade de pai, eu sou pastor dessa igreja, eu sou apóstolo, você não precisa ficar dizendo: você precisa ouvir o que eu estou dizendo, eu não sou apóstolo, eu vou fazer, não, eu sou ou não sou. Então maturidade, nós conseguimos entender isso. Existe uma maturidade que é maturidade familiar, existe uma maturidade que é maturidade espiritual. Amém? Dudu, dá uma catucada nesse abençoado que está atrás de você, assim, não dorme não, hein? Ele está cansado, ele trabalhou muito, eu sei. Ainda bem que ele veio hoje, que eu não via ele há muito tempo. Eu já estava pensando assim: cadê o Ed? Desapareceu. Será que ele foi arrebatado? E todos nós ficamos? Então é maturidade, e essa maturidade vem pelo discipulado. E eu quero chamar a atenção para mais uma coisa: as nossas líderes, as nossas pastoras, elas não discipulam crianças, crianças são discipuladas pelos seus pais, pais discipulam os filhos, crianças, pastoras pastoreiam, líderes pastoreiam, ensinam a palavra, ministram a palavra, oram com elas, sabe, o nosso culto Kids não é entretenimento de criança, é culto. Ali tem oração, tem louvor, tem adoração, tem pregação da palavra, tem batismo no Espírito Santo, tem expulso demônio de criança. Vamos cortar isso aqui do vídeo, mas é o que é um culto como esse, talvez, ouso dizer, muito mais profundo e mais espiritual do que esse. Agora a responsabilidade de indicar, de colocar os filhos participando, porque o filho às vezes não quer, e o filho é imaturo, ele faz manha, ele reclama, ele chora, desde os 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e às vezes 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tem uns que reclamam com 50, mas aqueles menores eles reclamam, e sabe, as tias, as irmãs, as líderes não vão obrigar ninguém a participar, não vão,
Agora, as crianças que estão lá, elas serão abençoadas. E a responsabilidade desse discipulado é dos pais. Homens discipulam homens, mulheres discipulam mulheres, mulheres pastoreiam as crianças. Amém? Está comigo? Glória a Deus. Podemos ir à palavra? Não posso me comprometer muito, tá? Mas eu vou tentar terminar hoje ainda. Quem esteve aqui a semana passada? Bom, ok. Depois de Léo, quem mais me atrasa são esses motoqueiros. Eles acham que esperam, fica esperando eu pegar a palavra para fazer esse negócio. Quem não veio a semana passada, vai lá no meu canal do YouTube, tem a pregação completa e na íntegra, e eu preciso começar falando daquilo que eu terminei a semana passada. A semana passada foi tremendo, irmão. Pelo menos para mim foi algo assim extraordinário, algo poderoso da parte de Deus. Repete comigo assim: abra a boca e concorde com Deus. Esse foi o tema que nós falamos a semana passada, baseado em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, que diz assim: tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie por isso, nós cremos e por isso. Para você manifestar a fé de Deus é preciso que você creia, mas também é preciso que você fale, porque a fé de Deus ela se manifesta através da palavra. Eu não vou pregar de novo o que eu falei semana passada, mas é só para refrescar a sua memória. Se você crê, você precisa falar aquilo que você crê. Por exemplo, Deus colocou Ezequiel diante de um vale de ossos secos, e ele disse: ó Senhor, Ezequiel, homem de Deus, filho do homem, esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel disse: o Senhor sabe. E Deus falou para ele assim: profetiza. O que é profetizar? Profetizar não é entrar em êxtase, irmão. Nós estamos na nova aliança. Você não precisa entrar em êxtase para receber uma palavra do Espírito Santo, para dizer para alguém. Isso pode acontecer, mas profetizar na nova aliança é simplesmente dizer o que Deus está dizendo, é transformar em palavras aquilo que Deus está falando que você é amado, falando que você é abençoado, falando que você é favorecido, que os seus pecados foram perdoados, que você é aceito diante de Deus, que existe um caminho aberto entre você e Deus, e esse caminho se chama Jesus. Toda vez que você faz isso, você profetiza. Toda vez que você repete o que Deus está dizendo, você está profetizando. E Deus disse: profetiza. E ele começou a falar: ossos secos, se juntem aos ossos, que hajam tendões, que hajam os ossos. Agora profetiza, sabe? A palavra de Deus na sua boca é poder. Diga: poder. E aí eu terminei a semana passada dizendo assim, no livro de Hebreus, no capítulo, eu queria que projeta para mim, por favor, esse texto, mas na revista e corrigida, por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus capítulo 10, versículo 23, Almeida Revista e Corrigida, diz assim: retenhamos firmes. Diga: reter. Reter é segurar, é guardar, é pegar e não soltar, mas fazer isso com firmeza. Diga: firmeza. Por que eu preciso reter alguma coisa com firmeza? Porque vão tentar tirar da sua mão, vão tentar roubar de você isso. Então Deus está dizendo: retenhamos com firmeza, firmes, o que? A confissão, repete, a confissão da nossa esperança. Sabe, por aí se ensinou muito que precisa confessar pecado. Confessar teu pecado tem o seu lugar, sobretudo quando a pessoa recebe Jesus como Salvador. Mas depois que você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa começar a aprender a confessar a esperança que você tem nele, confessar a promessa que ele fez para você, porque quanto mais você confessa, as palavras de Deus na sua boca, elas são sementes, porque a pessoa que você mais ouve é você mesmo, a pessoa que você mais atende nos anseios e desejos é você mesmo. Então quando você começa a falar a palavra de Deus sobre a sua vida, como Davi fazia: porque está tão afadigado a minha alma, confia em Deus, ele está ministrando para ele mesmo. Então mantenha a confissão da promessa, retenha com firmeza a confissão da nossa esperança, sim, porque fiel é aquele que prometeu. Então quando você repete a palavra de Deus é fiel, Deus é fiel à sua promessa, e quanto mais você declara sobre a sua vida, mais de Deus você vai receber. Diz amém? Por isso eu quero continuar nessa noite e falar sobre uma nova linguagem. Diga: uma nova linguagem.
Sim, uma nova linguagem, porque a nossa linguagem não pode ser mais como era antigamente. Antigamente nós falávamos de um jeito, agora nós falamos de outra maneira, porque Deus mudou essa relação que nós temos com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós guardamos no coração. Tiago, no capítulo 3, versículo 6, diz assim, olha só que coisa interessante: assim também a língua, diga língua, é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia, diga incendeia, todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Sabe, de manhã eu falei bastante a respeito do problema que a língua causa, quando ficam falando uns dos outros, problemas e tal, levantando esse tipo de coisa, mas agora de noite o Espírito me direciona a falar a respeito, um pouquinho a respeito desse trecho do versículo que diz assim: incendeia todo o curso de sua vida. Repete comigo: incendeia todo o curso da sua vida, porque aquilo que você fala, a declaração que você faz da sua boca é a sua declaração de fé, e ela tem um poder no mundo espiritual de lhe abrir portas ou de lhe fechar portas. Por mais que você seja filho amado, grandemente abençoado, altamente favorecido, se a declaração da sua boca for sempre negativa, você fica impedindo de Deus agir com poder na sua vida, transformar a bênção que já é sua em realidade, em experiência na sua vida e na sua existência. Então, cuidado da língua. Por isso Salomão dizia: a morte e a vida estão no poder da língua, e quem faz uso, bom uso dela, come do seu fruto. Então é muito importante a gente compreender isso. Jesus acrescenta quando ele diz assim, a boca fala daquilo que nós temos cheio o nosso coração. Isso é uma questão de metabolismo, é aquilo que a gente se alimenta. Quando você come um determinado alimento, ele vai ser digerido no seu estômago, no seu intestino, começa na boca esse processo, e ele vai se transformar em parte do seu corpo. Dependendo daquilo que você come, isso vai gerar gordura e açúcar. Dependendo do que você come, isso vai se transformar em energia, em músculo, em força. Com relação à vida espiritual não é diferente. Repito, com relação, opa, aleluia, com relação, corre. Glória. Glória a Deus. Com relação à vida espiritual não é diferente. Aquilo que você come é aquilo que representa ou que vai refletir na sua vida espiritual. Aquilo que você se alimenta, a essência daquilo que você se alimenta, daquilo que você lê, daquilo que você ouve, de com quem você anda, o tempo que você gasta fazendo determinadas coisas, sei lá, rede social, Netflix, novela, outras coisas mais, não é nada de pecado. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de alimento. Você está enchendo a sua mente, o seu coração dessas coisas, e quando você começa a falar, você só sabe falar dessas coisas. E aí às vezes a pessoa fica... Léo, eu preciso mudar a linguagem com esses caras, porque eu acho que eu estou atraindo essa coisa ruim para cima de mim. Nada contra as motocicletas, mas os motoqueiros, eles têm de fato problema. E eu com eles e eles comigo, porque vai fazer barulho assim lá em outro lugar. Lá em Itaipuaçu ninguém faz barulho, né? Esquece, volta. Vai. Se fosse para eu cantar da alma, assim, e não volta mais, só vai e fica por lá. Eu estava falando mesmo, nem sei o que eu estava falando. Cara, entenda isso. Quando você se alimenta da palavra, você começa a confessar a palavra. O seu coração fica cheio de coisas boas. E a palavra de Deus na sua boca é vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, eficiente. É isso que muda a história da vida de uma pessoa. Então, ela pode mudar todo o curso da sua vida, todo o curso. Você deve se lembrar que eles que são mais antigos, tinha um desenho que o sujeito ficava dizendo assim, ó vida, ó céus, ó azar, e estava sempre chovendo na cabeça dele, estava sempre coisa ruim na cabeça dele, sabe, é um desenho, mas entenda que a mensagem é essa, nós ficamos atraindo, e eu não estou falando de pensamento positivo e linguagem positiva não, embora é muito melhor pensar positivo e falar positivo do que pensar negativo e falar negativo. Eu estou falando que a palavra de Deus na sua boca, ela é Deus falando através de você.
Então você vai dizer, eu estou sofrendo. Não, você pode até estar passando por um momento, por um estado de sofrimento, de debilidade, mas o que você vai ter que dizer para Deus e para as pessoas e para você mesmo é que você é abençoado. Mas eu não me sinto. Não importa, meu irmão, o que você sente, importa o que você é. Se eu raspar minha cabeça, eu vou ser careca. Mas isso é uma posição ou é um estado momentâneo? O meu cabelo vai crescer de novo. Desculpa, Ed, se eu está caindo, eu vou olhar para o lado de cá. O seu cabelo, não vou nem olhar para lá porque ele está ali, vai dizer que é pessoal, né? O seu cabelo vai nascer de novo. O meu vai nascer de novo. Então entenda que existe uma diferença de posição e estado. A sua posição é de abençoado. Você pode estar com dor no dedão do pé, mas a verdade de Deus é que Ele verdadeiramente levou sobre si a sua enfermidade. Você pode ser a pessoa que diz assim, isso não vai dar certo, eu não vou nem tentar, como é que eu vou começar uma empresa? Eu não consigo trabalhar naquele emprego, eu vou começar uma faculdade? Nem adianta, eu não vou conseguir terminar mesmo. E sabe qual é o resultado? Não vai mesmo. Porque a declaração de fé sobre você é essa: eu sou abençoado, eu sou profundamente amado, eu sou altamente favorecido, meus filhos são abençoados, minha casa é abençoada, minha família é abençoada, meu carro é abençoado, não fura pneu, não arranha, ninguém chega nem perto dele. Essa é a confissão, porque senão você coloca a sua vida toda a perder. Já pensou? Viveu a vida inteira e uma boa parte dessa vida como crente, e quando chega lá no final, vai descobrir que não conseguiu desfrutar de absolutamente nada do que Deus preparou e projetou para você, porque todas as bênçãos de Deus são nossas, todas as bênçãos espirituais, Efésios 1:3, são nossas em Cristo Jesus. Você só precisa receber ela. Pega esse guarda-chuva que está aberto das suas más conversas, virado assim, e as bênçãos vão caindo para fora, vira ele ao contrário, para ver se você consegue reter aquilo que Deus preparou para você. Diz amém? Deus é bom, é por isso que eu estou dizendo, nesses primeiros 3 meses, você que é líder de célula, você vai pegar fogo em nome de Jesus, ou vai sair voado daqui. Mas como não tem como fazer isso, Deus vai incendiar a sua vida, líder, pastor de rede, supervisor, seja lá quem você for, querubim ungido. Para quê? Para que nós tenhamos células avivadas, cheias do poder e do fogo de Deus. Essa igreja não é, vou repetir, essa igreja não é Laodiceia, essa igreja é Filadélfia. Não é uma igreja morta, é uma igreja viva, é uma igreja próspera, onde as pessoas são abençoadas, vidas são restauradas. Essa é a nossa linguagem, é uma igreja de multidão, onde as células são de fato células do poder de Deus, que as pessoas fazem questão e querem participar delas, porque lá tem testemunho de vida e de restauração, e essas células se multiplicarão e vão chegar a outras quadras, a outros quarteirões, a outros bairros, vão chegar em outras cidades, em outros estados, para a glória do nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor está levantando homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo. O que eu estou dizendo? Eu estou profetizando. Pode ser que eu esteja olhando para um vale de ossos secos, você esteja pensando assim, eu, hein? Mas eu estou declarando aquilo que eu creio, por isso falei, e eu me apego firmemente à confissão da minha esperança, porque aquele que prometeu é fiel. Deus é tremendo, irmão. Diz amém. Sabe, esse negócio que Tiago mostrou aqui, e eu nem falei sobre o versículo todo, porque a minha preocupação é que esse processo de língua incendiada com fogo do inferno não se reproduza mais na sua vida, que a sua linguagem seja mudada. E Deus pensou nisso, cara, estava pensando nisso, foi tremendo. Olha só, deixa eu pegar, não vou ficar contando história para você. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz assim, vamos acompanhar aqui? Atos 1:8. Mas, Jesus disse quando ele foi subir para o céu, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas, diga, minhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Para ser testemunha, tem que ter visto alguma coisa ou experimentado alguma coisa. E como é que você é testemunha? Você conta para todo mundo aquilo que Deus fez na sua vida. Aonde? Ele diz ali, em Jerusalém,
na Judéia, Samaria e até os confins da terra, aqui no Jardim Catarina, em todo São Gonçalo, exatamente, não é isso? No estado do Rio de Janeiro, no Brasil e até os confins da terra, nós vamos testemunhar. Como é que fazemos isso? Contando e lamentando e lamuriando os nossos problemas ou falando daquilo que Jesus fez? Sabe, Jesus não faz mais da sua vida, porque a sua linguagem, ela é negativa. Comece, aprenda e decida falar a palavra de Deus. Lá em Santa Bárbara eu falei sobre isso na quinta-feira, não sobre esse tema, mas eu estava contando para eles uma palavra que eu repito. Você percebeu que eu emagreci um pouquinho, né? Qual o segredo? O segredo é Jesus. Nem só do pão, mas de toda a palavra. Quando está à vontade de comer mais, mas não precisa, é só olho. Você começa a declarar a palavra sobre a vida, sobre a sua vida. Nem só do pão viverá o homem. Está achando graça? Lá de riram de mim, né? Não, né? Está com medo, né? Mas é a palavra. Quando isso entrar no seu coração, vai sair pela sua boca e vai passar a ser uma verdade na sua vida. Você sabia, cientificamente provado, que quem controla a boca, estou falando de comer, tá? Quem controla a boca, tem disciplina para comer, consegue ter disciplina para ganhar dinheiro, para guardar dinheiro, começa a ter disciplina para ir para a academia, começa a ter disciplina para estudar. Topa o que aprendeu a fechar a boca. Estou falando, isso aí é estudo científico, tá? Jesus disse que eles receberiam poder, mas que poder é esse? Vamos avançar um pouquinho? Atos capítulo 2, versículo 3 e 4. E isso foi a descida do Espírito Santo. Versículo 3 diz assim: e viram o que parecia, Deus está trocando essa língua maliciosa, essa língua que fica declarando ao seu dizer, eu estou tão desanimado, eu estou tão triste, eu estou tão cansado, eu me esforcei tanto. Isso é justiça própria, é pecado, tá? Mas eu fiz isso e não deu certo, e não adianta, eu ajudei fulano, beltrano e cicrano, e olha o que aconteceu com eles. Deus está mudando a sua linguagem. Eu trabalhei tanto e olha só a mixaria que eu recebi no final do mês. Quem é que fala isso quando olha contra e contra? Não, nem me diz. Você começa a declarar desgraça em cima daquilo que você ganha, em vez de abençoar para que aquilo possa ser multiplicado. Você escolheu esse marido e agora fica reclamando dele o tempo todo. Comece a abençoar, comece a mudar a linguagem. É por isso que quando o Espírito Santo veio, a primeira visão que foi dada é línguas como que de fogo. E tem mais, olha o que esse texto continua dizendo, que se separaram e pousaram sobre tem uma língua para cada um de vocês aqui nessa noite, uma língua de fogo que vai descer sobre a sua cabeça para mudar o desígnio da sua linguagem, a sua fala, vai mudar completamente essa história da sua vida. Cara, isso não vai acontecer de hoje para amanhã, mas é um processo. Comece agora, comece a abençoar agora. Diga assim comigo: eu retenho firmemente a esperança e confesso ela, porque aquele que prometeu é fiel. Vamos falar de promessa de Deus. Ministra para a sua alma e diga assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum das suas bênçãos. Diga: é Ele que perdoa os meus pecados. Essa é a base de toda a fé. É Ele que perdoa os meus pecados. É Ele, não é você, é Ele. É Ele que sara as minhas enfermidades. Repete: é Ele que sara as minhas enfermidades. Mas eu continuo com dor nas costas. E vai continuar, porque você acredita muito mais na dor, porque você está sentindo ela, eu compreendo, do que no poder da palavra. Mas se eu disser que eu sou curado, que é Ele que curou as minhas enfermidades com dor, eu estou mentindo. Não está, não. Você está confessando a palavra, e a palavra de Deus é a maior de todas as verdades que existem nessa terra. Eu diria que é a única, perfeita, absoluta e completa. É Ele, diga: é Ele que me livra da morte. Diga: é Ele que me cobre que me coroa de graça e de misericórdia. Eu estou ensinando você a confessar a palavra, dizer: é Ele que me faz prosperar, é Ele que renova a minha juventude, como a da águia.
Será que você não tem motivos para colocar isso na sua boca? Eu digo isso todo dia. Todo dia, com tantas outras coisas. Entende? A Bíblia diz: imite a fé dos seus pastores. Pelo menos entenda isso, e a sua vida vai ser mudada, a sua vida vai ser transformada. O Espírito Santo desceu e colocou uma língua de fogo sobre cada uma das pessoas que estavam no cenáculo naquele dia, e todos eles foram o quê? Cheios, diga cheios, cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram, versículo 4, a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Deus quer mudar a capacidade de vida sua, através de uma nova linguagem, da linguagem da palavra, do confessar a palavra, do declarar aquilo que você crê. E se você ainda não crê, comece a declarar, até que o seu coração seja transformado e você possa ter fé. Sabe, é assim que funciona, é dessa maneira que a coisa acontece. Há uns dias atrás, umas semanas atrás, nós passamos por um certo aperto lá em casa, uma dificuldade, uma situação, e assim, a minha esposa falou para mim, e ela fica nervosa, fica estressada, angustiada, e eu não repito nada. Eu fui para o quarto orar, e eu fui orar Isaías capítulo 54, e que diz assim: se tem alguma coisa contra você, não fui eu que mandei, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E eu comecei a declarar sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre meus filhos, sobre a minha mulher: nenhuma arma vai prosperar, e toda língua que se levantar contra mim vai cair por terra em juízo, em nome de Jesus. E eu vou confessar a palavra até que o milagre aconteça, e essa palavra vire uma experiência real na minha vida. Diz amém. Tem coisas que eu não posso contar para vocês, porque não dá para contar mesmo, leva a mão não, tá? Fica em paz aí. Um monte de curioso aqui, né? Irmão, Deus cuida de mim, porque isso é uma coisa que eu declaro também toda semana, todo dia, é Filipenses 4,19. Quem entrega a primícia sabe que eu falo sobre isso o tempo todo. Diz lá: o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá tudo aquilo que me for necessário em Cristo Jesus. Eu recebo o salário da igreja, eu recebo o salário do meu trabalho, mas quem me sustenta é Deus. Eu aprendi isso há muito tempo. Quem me sustenta é Deus. É Ele que me sustenta. Ele usa pessoas, Ele usa a empresa, Ele usa isso, Ele usa aquilo, mas a minha fonte de sustento é o Senhor. É Ele que providencia as minhas necessidades e tudo aquilo que me é necessário. Agora eu declaro isso o tempo todo sobre a minha vida, e sabe, não vai faltar. Deus me abençoa porque eu sou abençoado, e Deus é justo em me abençoar. Mude a linguagem da sua boca, diz amém. Oh meu Deus, Léo, fiquei 20 minutos fazendo uma introdução, mas eu quero dizer para você que isso acontece. Deus mudou a linguagem de Paulo. Atos capítulo 9, versículos 1 e 2 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava, diga respirava, até quando ele respirava ele estava ameaçando. Essa era a linguagem dele, ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, a seita, que era chamado de caminho naquela época, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Assim era a vida de Paulo. A sua fala era de ameaça. E sabe o que é o mais estranho? É que ele falava aquilo e fazia aquilo, achando que estava agradando a Deus. Ele achava plenamente, ele tinha confiança que essa era a vontade de Deus. Sabe o que Paulo falava a respeito dele mesmo, da língua dele? 1 Timóteo capítulo 1, olha só o que diz versículo 13 e versículo 14. 1 Timóteo 1, 13 e 14, diz assim: a mim que anteriormente, diga anteriormente, eu fui o quê? Blasfemo, perseguidor e insolente. Ele estava falando do tempo passado, assim que ele era, assim que era o argumento, assim que era a língua dele. Paulo era um doutor da lei, catedrático, falava diversos idiomas, homem respeitado, com todas as credenciais, mas ele diz que ele era blasfemo, que ele era perseguidor da igreja e que ele era insolente. Mas alcancei misericórdia porque fiz por ignorância e na minha incredulidade. Sabe, hoje você não pode mais dizer que está sendo agora ignorante a respeito disso. O que é ignorância? Ignorância é ignorar, é não saber, é não ter o conhecimento. E hoje eu estou lhe dando esse conhecimento. Já dei outras vezes, mas estou repetindo. Você não pode dizer que não sabia disso. A palavra que você declara na sua boca, ela pode produzir vida ou morte, pode trazer prosperidade ou pobreza, pode trazer saúde ou doença. É disso que eu estou falando. E não é necessariamente por você
mas é a repetição. Você gera fé naquilo que você fala, mas quando você começa a aprender a repetir a palavra de Deus, a sua história muda, sabe? Essa ignorância não existe mais, e agora você não vai ser mais um incrédulo, você vai ser um homem e uma mulher cheia de fé. Diga fé. Eu profetizo que línguas de fogo vão cair sobre a sua cabeça nessa noite, em nome de Jesus, e essa língua vai queimar a sua língua, essa língua que você tanto preza por ela, mas que só fica falando mal de você mesmo, desanimando você, criando situações contra você mesmo, achando que está abençoando e não está. Deus vai mudar a sua linguagem. Quando o Espírito vem, Ele muda a linguagem. Diz amém? Uma senhora, mãe de família, e ela sonhava em tirar férias, e finalmente o marido conseguiu um espaço na agenda e recurso para marcar férias, e ele ia viajar para um outro estado, aliás, para um outro país, para fora do país, e providenciou todos os detalhes, passagem aérea, hospedagem e tal, o que ia fazer no outro país, e a mulher começou a falar assim, sabe, eu tenho certeza que essa viagem, ela vai acabar não acontecendo. Eu tenho certeza que uma das crianças vai passar mal exatamente no dia da viagem, a gente não vai poder ir. E repetiu isso, e no dia da viagem você acha que aconteceu o quê? A criança passou mal e estragou a viagem deles. E depois ainda ficava assim, eu não disse? O Senhor me usou para profetizar e para declarar a verdade. Meu Deus, não coloca as suas palavras tolas na boca de Deus, coloca as palavras de sabedoria de Deus na sua boca, não inverta os papéis. Tem alguém me entendendo aqui? Vire para quem está ao seu lado, diga assim, línguas de fogo sobre a sua vida. Versículo 14, o Senhor transbordou sobre mim, juntamente com fé, amor, que estão em Cristo Jesus. A sua vida foi mudada. Lá no capítulo 23, nós vemos Paulo diante do rei Agripa, dentro de um julgamento, e ele diz assim, conta o seu testemunho. Olha só que interessante, por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol brilhando ao meu redor, e ao redor daqueles que iam comigo. Mas o que mais que aconteceu ali? Todos caímos por terra. Então eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Jesus estava falando com ele diretamente. Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele responde, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Oh meu Deus, agora, quando? Vira para quem está ao seu lado, diga agora. Agora é a hora de tomar uma posição. Levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que ainda eu lhe mostrarei. Deus quer trazer revelações novas para a sua vida, mas para quê? Para que você seja uma testemunha fiel daquilo que aconteceu na sua vida, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus ainda vai fazer. Essa história não terminou aonde está. Deus vai mover a seu favor, e eu declaro isso em nome de Jesus. Assim como Deus mudou a linguagem de Paulo, Deus muda a sua linguagem também. Diz amém. Com Pedro não foi diferente. Pedro era um grosseirão, ignorante, falastrão, falava as coisas sem pensar, não media os limites. Lá no livro de Lucas, no capítulo 22, 31 a 34, Jesus disse para ele assim, Simão, Simão, Satanás pediu a você para peneirar você, mas eu orei por você. E Pedro, cheio de si, cheio de quê? Nunca mais você vai dizer palavras cheias de si. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Você pode estar duvidando aí, mas eu estou lhe dizendo que no nome do Senhor Jesus, a sua vida vai mudar e a sua linguagem vai mudar. Pedro, cheio de si, disse assim, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir para a prisão e até a morte com você. E Jesus olhou para ele, nessa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, eu não, outro pode fazer isso. Não passou muito tempo, Jesus foi preso, foi levado até a casa do sumo sacerdote. Marcos capítulo 14 fala a esse respeito. E 3 vezes alguém olhou para Jesus e disse assim, esse é um deles. Aí Jesus olhou para Pedro e dizia, esse é um deles. Aí Pedro fazia o quê? Não sou, claro que não conheço ele. Saía daquele lugar onde ele já estava avisado e ia para outro. Aí chegava no outro, alguém dizia assim, esse cara com certeza é um deles. Olha, é Galileu, fala do mesmo jeito, tem o mesmo tipo de linguagem. Ele, não sou, e ia para outro lugar. Quando você for em Israel, eu vou levar você nessa casa. Aí ia para um outro lugar,
se esquentar lá no meio da fogueira, numa noite fria. E aí outro dizia assim, com certeza é um deles. Ele andava com eles e ele começou a praguejar e a amaldiçoar, olha a linguagem, dizendo, eu não conheço. Sabe, o livro de Lucas, no capítulo 22, diz assim, e Jesus virando os olhos, olhou para Pedro, e Pedro olhou para Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Pedro se arrependeu, foi embora e chorou amargamente. Naquele momento, Deus estava começando a mudar. Vamos começar a mudar essa linguagem, eu dizendo e você repetindo? Então, naquela hora, Jesus estava começando a mudar a linguagem de Pedro. Isso é extraordinário, mas é muito extraordinário. Quando Pedro, depois que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus teve um encontro com Pedro na beira do mar da Galileia, está lá em João capítulo 21, e não tinha peixe, Pedro não pescou nada, tinha 7 ali discípulos de Jesus junto com Pedro, e Jesus disse aquela coisa, joga a rede do outro lado, aquele déjà vu, a rede veio cheia de 153 grandes peixes, e quando eles arrastaram para a terra, já tinha lá peixe assado, pão, Jesus já tinha comida pronta, e Jesus foi dar um rolê com Pedro. 3 vezes Jesus perguntou para Pedro assim, Pedro, você me ama? E Pedro respondeu o quê? Sim, eu te amo. Quantas vezes? Quantas vezes Pedro negou? Como é que Jesus curou Pedro? Através da confissão. Confissão de quê? De que ele tinha errado? De que ele tinha negado? De que ele tinha pecado? Não. Confissão de que ele amava Jesus. Quantos amam Jesus aqui? Você ama Jesus porque ele te amou primeiro. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, você me ama? E Pedro começou a ficar constrangido, tu sabes que eu te amo. Pedro, você me ama, apacenta os meus cordeirinhos. Sabe, a confissão, ela é poderosa. Sabe, tem muita gente que não consegue compreender que foi perdoado e que é amado. Você é amado de Deus, independente de qualquer outra circunstância. Você devia se matricular no curso de quarta-feira. Não passou muito tempo dali, aconteceu aquilo que eu li no começo. O Espírito Santo veio sobre o cenáculo no dia de Pentecostes, e ali Pedro recebeu também sobre a sua cabeça uma língua de... Quantos querem receber uma língua de fogo sobre a sua cabeça nessa noite? Deixa eu ver, levanta a mão para eu ver. Quantos querem receber? Glória a Deus. Você que não levantou a sua mão, eu profetizo que tu vai receber assim mesmo, porque diz lá, caiu sobre todos, até sobre você. Uau! E sabe qual foi o resultado disso? Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, diz que Pedro levantou a sua voz no meio de uma multidão de pessoas que estavam na festa de Pentecostes e começou a falar de Jesus, começou a falar de salvação, começou a falar do perdão dos pecados, começou a falar da obra de Cristo e declarou isso para aquela multidão que estava ali, e a língua foi tão nova que cada um conseguia entender no seu próprio idioma. Que coisa extraordinária. No final, sabe, lá no versículo 41 diz assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se converteram. A linguagem de Pedro mudou, a linguagem de Paulo mudou, a linguagem de... vai mudar também. Vai mudar também. Vai mudar também. Vamos começar a treinar isso, hein? Diga, eu sou grandemente abençoado. Diga assim, você é apóstolo. Mas por que diminuiu? Vamos de novo. Você é apóstolo. É grandemente abençoado. Eu sou profundamente amado. Eu sou... Não, vocês estão falando de mim, eu sou. Se eu não sei, diga, você, apóstolo, é altamente favorecido. Eu sou, tudo isso eu sou e muito mais. Eu sou herdeiro de uma promessa, mas eu estou disposto a reter firmemente a confissão da minha esperança, porque eu sei que aquele que prometeu, ele é fiel. Pode descer uma língua de fogo sobre a sua cabeça hoje. Sábado, lá em Santa Bárbara, nós vamos ter um clamor por refrigério.
E esse processo ele vai continuar. Em 3 meses nós vamos ter as nossas células avivadas em nome de Jesus. Tem alguém que está pensando assim: eu não vou fazer parte disso, eu duvido que isso aconteça. Você vai ver. Cuidado para não queimar. Caiu um raio em cima de você. É o fogo de Deus que está derramado sobre a sua vida. Línguas como que de fogo. Deus está mudando o dialeto da sua boca, está mudando a linguagem da sua vida. Lá no Salmo de número 40, versículos de 1 a 3, isso eu vou ler com vocês. Olha o que o salmista disse: coloquei toda a minha esperança no e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. O que Ele fez com isso? Olha o versículo 2: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Essa rocha tem nome. Qual o nome da rocha? Jesus. E firmou-me no local seguro. Olha só a bênção agora. 3: pôs um novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Pôs um novo na minha. Repete isso. Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Não é mais um cântico de lamento, não é mais uma lamúria, não é mais uma cantiga de cemitério, não é mais não, é um cântico novo. E diz assim: muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Sabe, Pedro, quando saiu dali, você vai achar isso no livro de Atos, no capítulo 13, depois do capítulo 4. Ele estava indo para o templo, para uma oração, igual você. E quando estava chegando perto do templo, tinha um aleijado lá. E o aleijado ficava querendo ganhar uma esmola. Ele disse: não tenho dinheiro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Olha como mudou a palavra, de um Pedro pessimista para um homem cheio do Espírito Santo e de vida. Sabe o que aconteceu? Pedro foi preso, estava ele e João. Eles foram presos, colocados na cadeia com correntes, presos num tronco. E no dia seguinte da sua prisão, os magistrados chamaram eles e deram uma ordem para ele. Falaram assim: não testemunhe, não fale mais nesse nome. E eles responderam assim: é justo obedecer a vocês ou a Deus? Eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. E disse: eu vou continuar falando, eu vou continuar pregando. Não teve outro jeito, eles foram soltos. E quando foram soltos, a igreja se reuniu para orar, para levantar a voz e para orar a Deus. Mas sabe, não foi uma oração de lamento. Eles não foram lá dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda na minha pobreza, Senhor, me ajuda porque as pessoas estão me perseguindo, o governo está me perseguindo, os religiosos. Não! Eles foram orar e dizer assim: me dá ousadia, me dá coragem, me dá força. Eu não quero saber de perseguição, eu preciso falar das coisas que Deus está fazendo, porque as línguas de fogo desceram sobre eles. E sabe o que aconteceu no meio dessa oração? O lugar onde eles estavam reunidos tremeu, houve um terremoto, e todos eles, diga todos eles, foram cheios do Espírito Santo. Cada um deles, todos eles foram cheios do Espírito Santo. E eu estou lhe dizendo, hoje, nessa noite, Deus vai derramar do seu Espírito em forma de línguas de fogo sobre cada um de nós e sobre todos nós, sobre você, sobre a sua vida, mudando a sua linguagem, incendiando o seu coração. Nunca mais uma linguagem pessimista, de desânimo, nunca mais uma linguagem morna, de indiferença, mas cheio de vida, de poder e de ousadia. E mesmo quando a situação estiver ruim, dá uma risada comigo aí, diga: tu vai rir do diabo, Jefito é meu parceiro nisso aí. Dá uma risada aí, porque a sua linguagem mudou. Agora você profetiza, declara a vida de Deus sobre a sua vida. Aquilo que era já não é mais, agora é tudo novo, é tudo diferente. A Bíblia chama isso de reinar em vida, reinar sobre as circunstâncias. Não mais esse estigma de morte, de derrota, de perda, de lamento, de dor e de tristeza. Olhe, bota a mão sobre a sua cabeça e veja: tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí. Vamos incendiar essa noite para a glória do nome do Senhor Jesus. Desce, Espírito Santo, assim como foi declarado e como foi prometido. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Por isso eu oro em nome de Senhor Jesus, na autoridade
autoridade no nome do Senhor Jesus. Faz de novo, derrama nessa noite sobre cada homem, cada mulher, derrama sobre cada um que está aqui presente, dos fogo do Espírito Santo, em maneira que línguas como que de fogo modifiquem a linguagem, muda a perspectiva do coração, muda a perspectiva, dá uma nova linguagem, aonde os mancos vão andar, os surdos vão ouvir, sabe, os mudos vão falar, os cegos vão ver, os desanimados serão cheios